existiam alguns problemas com a Bíblia. Primeiro, não sei se você sabe, a Bíblia, ela primeiro foi testemunho oral. Passada de boca a boca. De boca em boca, tá. Né? Então, ela não... Jesus nunca escreveu uma vírgula. Não tem. Não tem documento assinado de Jesus? Não. Os apóstolos escreveram alguns. Então, primeiro ela foi contada de pai para filho, de filho para neto. Sim. O Antigo Testamento foi todo assim. E depois sentiu-se necessidade de se reunir os escritos. Principalmente na época do rei Salomão. Quando se reuniu e se fez do Gênesis até lá, você tem que entender que muita coisa foi escrito com uma linguagem arcaica hoje. Por mais que foi feita uma boa tradução para a língua portuguesa, são palavras que a gente não usa. Então, de modo geral... Hosana, por exemplo. Né? Hosana, amém. O que é amém? É assim seja. Mas tem muita gente que usa termos que não conhece. Eu tenho o hábito... Eu, quando eu ia na missa, o Paquito, escutava o pessoal falando Rosana nas alturas. Quem é essa Rosana? Quem é essa Rosana? Depois que eu fui entender que era amiga Rosana. do Padre do Balão? Hã? Amiga do Padre do Balão, será? Então, não sabia disso, né? Então tem coisas mesmo que a gente não entende. E eu tenho um programa de rádio todo dia, das 10 às 11. E eu faço a chamada leitura orante, leitura da Bíblia. E eu tento explicar, Vilela, palavras, termos que as pessoas não conhecem. A partir da Bíblia. É chamada leitura orante. E tem uma audiência muito grande. Foi quando eu me debrucei sobre provérbios. Que foram os provérbios, foi a escola de Salomão, que de modo geral, ele pegou os melhores provérbios de todos os tempos do seu reino com os escribas e os compilou. Então eu comecei a fazer essa leitura de provérbios e vi que tinha muita coisa lá que a gente nunca se deu conta. Então, primeiro problema em relação à Bíblia, desconhecimento do contexto que ela foi escrita. Não hábito com um vocabulário mais arcaico. E preconceito. Existe um preconceito muito grande com a Bíblia. Sim. Em que sentido? Coisa da igreja, isso é coisa de padre, isso é coisa... Porque primeiro não se tinha o hábito de ler a Bíblia. Quando Gutenberg passou para a escrita, ela não foi para a mão do povo. A Igreja Católica foi uma das últimas igrejas a permitir que a Bíblia fosse para a mão do povo. Santa Teresinha se queixava disso. Hoje existe um fato. O povo tem Bíblia, mas não significa que lê. Ou que entenda. E quando lê, não entende. E quando lê, eu vou ler a Bíblia. Padre, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu devo começar por onde? Por onde você acha? Pelo começo. Não. Não? Não. Por onde? Novo Testamento. Se você lê primeiro o Novo Testamento, mas depois o Velho. Vou te explicar. À luz de Jesus Cristo. Porque nós estamos falando de Páscoa. Se a gente fala da ressurreição, o fato dele estar vivo não dá uma luz em tudo que ele passou? É verdade. Quando você for ler, você tem outra leitura. Outra leitura. Ele lavou os pés, ele sofreu, ele foi amar o inimigo, porque ele ressuscitou. Se você começa do Antigo Testamento, Vilela, não vai dar certo. Vou te dizer por quê. Porque lá, primeiro, é um Deus muito severo, é um Deus muito juiz, é um Deus muito proibitivo, catalogador de defeitos humanos para depois punir. Você vai pegar lá, tudo bem, até Gênesis é legal. Aí quando você pega Êxodo, beleza, você vai numa boa. E quando pega Números, Crônicas, que é número tal, eu não recomendo. Eu sempre digo, você quer começar a ler a Bíblia? Comece a ler pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, lê até o Apocalipse, depois volta para o Gênesis. Então, quando eu fui trabalhar Nunca Foi Segredo, exatamente algumas coisas que estão lá, que não foram lidas, ou se foram lidas, não foram aprofundadas. Eu tentei sair do comum. Então, indo para Provérbios, indo para Eclesiástico, indo para algumas outras coisas. Mas o que eu percebo
é que Deus é muito sábio. Só que Deus, ele não pode derramar toda a sua sabedoria de uma vez. Ele foi dando pequenas gotas de sabedoria até chegar a Jesus Cristo. Foi essa percepção que eu tenho. Vou dar um exemplo para você. Tá. Por exemplo, eu li esses dias Provérbios. E às vezes eu vou pegar aqui, porque eu não lembro capítulo, versículo, Claro. né? E Mas eu acompanho aqui também. Tá, um aqui, ó. É melhor comer pão seco, tendo paz de espírito, do que um banquete com uma casa cheia de briga. Exato. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Olha que sabedoria. É melhor comer pão seco com água e ter paz de espírito do que um banquete e uma casa cheia de briga. Gente, às vezes a gente... Parece tão óbvio isso, né? Óbvio, mas não é. Tem gente que tem o pão seco. Eu sempre falo, olha, se a pessoa tem respeito, amor, e ela consegue comer arroz, feijão e um zoiudo e ser feliz, do que ter comidas mais exóticas E possíveis. não fala com o pai, é brigado com o irmão. O que adianta, né? Então eu peguei ensinamentos assim, sabe, para fazer as pessoas... Poxa, mas isso é muito óbvio, padre. Mas o óbvio não é tão óbvio. Hoje a gente está perdendo essa noção.